Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, né? Queridos, segredos profundos de Deus. Os segredos mais profundos de Deus. Olha só. Vejam só o que Paulo escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Por isso a temática, segredos profundos de Deus, para você e para mim, para cada um de nós. E aí nós podemos fazer algumas observâncias nesse versículo e aplicar em nossas vidas para que cresçamos na palavra de Deus. Olha só, né? Primeiro ponto, aí está o segredo, a iluminação acontece do Espírito Santo para o ser humano, né? É do Espírito Santo para o ser humano, não é do homem para o Espírito Santo, é do Espírito Santo para o ser humano, somente de lá para cá. Outro ponto que nós podemos ver, aquele que não nasceu de novo não tem acesso a essa iluminação, pois não se formou nele ainda a imagem do espiritual, né? Ele ainda não foi, né? O homem natural ainda não recebeu essa iluminação, porque precisa do Espírito Santo para testificar e trazer a imagem espiritual, a imagem de Cristo na vida dele. Sem isso não tem como ele sobressair as situações da vida, né? Entender os segredos profundos de Deus. Outro ponto que nós podemos observar aqui, queridos, existe afinidade entre o Espírito Santo e o homem espiritual, que o nascer de novo traz, né? Ou seja, o homem nasce de novo e traz ao homem uma afinidade entre o espiritual. É isso que Jesus estava falando a Nicodemos quando disse: olha, precisa do homem nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entendeu aquilo, porque para ele não conseguia ainda discernir as coisas espirituais da forma espiritual a qual Jesus estava mencionando e mensurando a ele. Ele não conseguia entender o propósito, né? Existe afinidade entre o Espírito Santo e o homem espiritual. E somente nascendo de novo que a pessoa vai entender esse propósito. Outro ponto que nós podemos ver aqui, queridos, os que creem recebem a mente de Cristo, a qual pode ser iluminada, pois esta nova criatura é o ser essencial formado em Cristo e está sujeito às revelações do Espírito Santo. Olha só, queridos, os que creem recebem a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, né? Paulo falou isso aos Filipenses, né? Tende em vós a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, a mesma forma de entendimento de Cristo, e aí você vai entender as revelações e os propósitos eternos de Deus. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Se nós procurássemos viver mais isso, nós chegaremos mais perto dos segredos profundos de Deus para ser revelado à sua igreja. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus.